Bem-vindos ao Capitalizando, hoje connosco, consultora comercial, ex-CEO, fundadora do projeto Mundo Cripto Feminino, connosco Kátia Azenha. Bem-vindo, Kátia, muito obrigado por teres vindo. Para te dar aqui um bocadinho de contexto, o intuito é ser completamente transparente, é termos aqui quase uma conversa de café. Se não te sentires confortável com alguma coisa, não respondes, podes dar a tua opinião mesmo que não tenhas por base grandes dados científicos. O intuito aqui é simplificar e deixar que todo o tipo de pessoas tenham acesso à informação e que seja de alguma forma divertido e não monótono e monotónico. Portanto, para começar e para as pessoas te conhecerem também um bocadinho, dá-me um bocadinho de contexto, o que é o mundo cripto feminino e o que é que se faz por lá. Obrigada, Pedro, pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, dar um bocadinho de contexto também sobre a minha pessoa. Eu sou engenheira de formação, mas sempre gostei bastante de economia, de investimentos e estava a estudar sobre investimentos quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre Bitcoin, lá em 2014. E pensei em, um dia vou estudar, mas é aquelas coisas de, um dia, mas esse dia nunca chega, sabes? Aquelas coisas, eu gostava até de aprender, mas esse dia nunca chega. Então, lá em 2017, eu estava num fórum no Facebook com outras mulheres a falar sobre investimentos e de repente alguém pergunta sobre Bitcoin e alguém responde de uma forma bastante completa até, e eu decidi, olha, vou parar e vou estudar, é agora, chegou o momento. Então parei, estudei e logo ali fiz investimento na Bitcoin e fui investidora durante alguns anos, até que agora em 2020, quando entrou a pandemia, entramos todos em lockdown, né, todos em casa, começaram a haver muitas lives sobre muita coisa e eu estava a acompanhar alguns produtores de conteúdo relacionados a criptomoedas, não é? E eu vi que não havia mulheres a falar sobre criptomoedas, investimento, e eu decidi então criar um perfil e começar a falar sobre o que é isto das criptomoedas, o que é o Bitcoin, esta questão dos investimentos nesta tecnologia que é revolucionária e que ainda se fala muito pouco aqui em Portugal. Toda a minha ligação a esta parte dos investimentos era muito ligada ao Brasil, porque eu tenho uma ligação afetiva com o Brasil, até porque eu vivi lá quase 5 anos. Então tenho muito essa ligação com o Brasil. E em Portugal eu não vejo as pessoas a exporem-se, a virem para a frente de uma câmara a falar sobre investimento, criptomoedas. E eu decidi fazê-lo. E então, com esta ligação ao Brasil, que é dos países que mais influenciadores têm a falar, com esta ligação tentei trazer este conteúdo sobre criptomoedas, sobre isto que eu considero que é uma revolução que vem aí e trazer em português de Portugal. Então é isso que se faz por lá no mundo cripto feminino, é informação desde o básico ao mais complexo sobre criptomoedas, com uma mulher a tentar puxar outras mulheres a investirem, a pensarem sobre o seu dinheiro e abrir a mente do pessoal sobre este mundo. Porra, já tenho aqui algumas perguntas, foste falando e eu fui guardando aqui perguntas, claro. Mas gostava de perceber, primeiro que tudo, um bocadinho mais da tua história. Disseste que tens uma ligação ao Brasil, és engenheira de formação. Sim. Como é que foi essa passagem pelo Brasil e como é que isso impactou a Kátia? Sim. De certa forma? Olha, eu, como muitas pessoas da minha geração, não é? Nós fizemos o curso, fizemos o mestrado, que se apanhamos Bolonha, fizemos o mestrado e começámos a trabalhar. E infelizmente a nossa geração, quando começa a trabalhar, recebe muito pouco. Os salários são maus, existe esta instabilidade, não é?
E eu estava a trabalhar, estava a terminar a tese de mestrado e estava a trabalhar, terminei a tese, continuei na mesma empresa. E o que é que eu sentia? Que estava a trabalhar imenso e estava a ganhar muito pouco. Chegou a crise ali de 2011, 2012, em que veio depois a Troika, e eu senti que, de alguma forma, os patrões estavam ainda a aproveitar-se mais da situação. Então era trabalhar mais horas, pelo mesmo salário, com mais exigência. E eu estive aí, em termos de saúde mental, de uma fase bem instável, por conta do cansaço, por conta da exigência, por conta desta crise económica que se estava a bater em Portugal. E eu pensei, eu preciso mudar a minha vida. Então programei tudo, até que chegou aí um mês que eu entreguei a minha carta de despedimento e disse, eu vou à minha vida e preciso de fazer alguma coisa. Então entreguei a carta, um mês depois estava no Brasil. Decidi ir explorar outras fases da minha vida, explorar outras coisas, estudar outras coisas. Então foi assim, emigrei, como muita gente emigrou nessa altura, e fui no início de 2012 e regressei no final de 2016, então foi quase 5 anos. Aprendi imenso, abre-se imenso a cabeça quando se vai para um país, para um outro país. Deve ser incrível, e ainda mais para um país tão diferente, num outro hemisfério, com outra, sei lá, com outra cultura. Então foi assim bem transformador. Eu fui uma e voltei outra, sem dúvida. Então foi assim uma viagem que mudou a minha forma de estar, a minha forma de ver. E foi inclusivamente lá, quando eu estava lá, que eu ouvi pela primeira vez falar sobre Bitcoin, e foi a partir de lá que eu depois investi. Mas já agora, o que é que passou na cabeça da Kátia daquela altura para pensar, vou para o Brasil? Porque normalmente as pessoas, principalmente para emigrar, nunca pensam, ou na maioria dos casos não pensam em países que ainda estão numa situação se calhar pior daquela que estava Portugal, com níveis de corrupção altíssimos, com níveis de criminalidade altíssimos, uma insegurança também brutal na maior parte do Brasil, uma economia também, um bocado emergente, para ser simpático. Sim. O que é que passou pela tua cabeça? Tu pensaste, quero ir para uma cultura nova, uma coisa completamente diferente, para ver se isto me faz bem, se mudares e se a coisa corre de outra forma? Ou foi por outro motivo qualquer? Que motivo é que te levou a ir para o Brasil e não, por exemplo, para o centro da Europa, que é onde normalmente as pessoas aqui de Portugal vão quando imigram? Foi uma série de questões. Primeiro porque eu consegui um amigo de um amigo de um amigo que me apontou alguns caminhos possíveis, mas porque na minha essência também está muito a questão da liberdade. Apesar de eu gostar imenso de economia e investimentos e, portanto, pode-se dizer que seria muito também de dinheiro e de ganhar muito dinheiro, a minha essência sempre foi a liberdade. Principalmente depois de estar numa empresa em que trabalhava imensos dias, com imensas horas, em que eu não tinha liberdade para fazer nada. Então, se eu queria mudar de vida, eu queria ir para uma situação em que me desse liberdade. E eu achei, para além de ter esse amigo do amigo do amigo que me ia ajudar, achei que o Brasil era mais uma forma de eu ter liberdade do que, por exemplo, ir para a Alemanha ou para a Inglaterra ou para a França, em que teria que entrar novamente no mercado de trabalho, trabalhar 8, 9, 10 horas por dia para ganhar dinheiro. Então achei que o Brasil seria muito mais essa mudança. Para além disso, as pessoas têm uma ideia errada sobre o Brasil. O Brasil é um país extremamente tecnológico, muito mais avançado tecnologicamente que Portugal, e é também onde estão, quando existe essa economia emergente, é onde estão as maiores oportunidades. Então, fui para o Brasil, admiro muito o Brasil, admiro muito a cultura brasileira e admiro muito as oportunidades que o Brasil tem. Então, não existem oportunidades na Europa, por exemplo, como no Brasil.
Sim, eu acredito que sim, eu não estava aqui a querer desmerecer o Brasil de Sim, alguma forma, eu mas compreendo a tua o, visão. raciocínio, Eu compreendo a o tua visão. raciocínio mais comum, diria, das pessoas normalmente nunca passa por aí, passa sempre pelo aquilo que se vê nas notícias, pelo aquilo que se sabe do Brasil e daquilo que se sabe dos outros países da Europa, portanto, daí também o meu raciocínio e daí também a maior parte das pessoas ir para o centro da Europa e não ir Sim, porque para o Brasil, as apesar. pessoas procuram ir para um emprego estável para ganhar mais dinheiro e não era isso que eu estava à procura. Boa, boa. Voltando aqui um bocadinho aos investimentos, ahm, quem é que te incutiu essa questão do investir, do poupar, dessa parte das finanças pessoais e depois da criptomoeda? Já percebi que foi uma passagem que tiveste, Sim, um momento que tiveste na vida que te cruzaste com isso. Mas quem é que incute na Kátia essa necessidade de investir? sim. Foi uma coisa também tua? Sim, Foi eu alguém? desde criança que eu sou muito responsável com o dinheiro. Os meus pais sempre me passaram muito o valor da responsabilidade pelo dinheiro. Os meus pais são pessoas simples, que sempre trabalharam imenso, mas que sempre tiveram possibilidade de fazer aquilo que eles queriam. Se eles queriam comprar um carro, compravam um carro, porque poupavam Sim. e tinham dinheiro para isso. Então, na casa dos meus pais, uma coisa que nunca houve foi cartão de crédito, por exemplo. Então, eles sempre foram muito com uma visão muito certa do que era o dinheiro e do que a necessidade de não gastar à toa. E eu tive isso desde muito pequena e sempre gostei de ter o meu dinheiro, de ser responsável. Quando eu estava ali no quinto, sexto ano, quando ainda tinha aí 10, 11 anos, eu comecei a receber semanada e sempre fui muito aquela, porque os meus pais não me queriam dar a semanada, porque achavam que eu ia receber e gastar tudo no primeiro dia, não é? Gastar tudo. E não, eu sempre fiz com que a semanada desse. Depois, quando era um pouco mais velha, os meus pais começaram a dar mesada, então, e era a mesma história. Eles achavam que eu ia gastar tudo no início do mês e eu sempre conseguia administrar o dinheiro para chegar até ao final do mês e até para sobrar. Então sempre tive muito essa responsabilidade e quando se começa a ficar mais adulto é importante pensar que o nosso dinheiro precisa valer alguma coisa, né? E quando às vezes nós não estamos numa situação de conseguir investir, mas sempre tentar pelo menos ter ali uma pequena reserva e depois ajustar as contas às nossas despesas e tentar investir para que não fiquemos sempre na mesma situação económica, não é? Claro. E é bom teres noção também que há muita gente que está neste mundo e que às vezes não tem tanta noção disso, que a realidade não é toda a mesma e para toda a gente a mesma, né? E isso às vezes é um bocadinho complicado, também alguns discursos acabam por desmotivar as pessoas. Sim. Que não conseguem poupar tanto ou não conseguem investir tanto e é também é muito bom da tua parte teres essa noção e mencionar isso. Eu estive nessa posição. Quando eu estava nessa empresa antes de ir para o Brasil, eu ganhava mal, eu tinha as minhas despesas, eu comprei um carro, portanto estava a pagar o carro e tinha uma situação bastante complicada. Era difícil pôr algum dinheiro de parte. Eu compreendo exatamente o que as pessoas passam, porque eu sei das dificuldades, mas também sei que é possível mudar. Então, e é preciso principalmente as pessoas pararem para olharem e dizer: será que consigo fazer aqui alguma ginástica, alguma mudança na minha vida? Porque eu acho que as pessoas estão naquele corre de trabalhar das 9 às 6 e apanham 1 hora de trânsito para cada lado e têm os filhos e a casa e o marido e não param para pensar: será que eu posso fazer alguma coisa? É que as pessoas nem pensam, né? Então o meu papel muito é também questionar se as pessoas conseguem parar um pouquinho só para ouvir e talvez eu consiga investir um bocadinho. É porque as pessoas têm uma ideia errada sobre investimento. É que para investir pode-se começar a investir com 10 euros, né? 20 euros. Nós em Portugal ainda temos muito aquela noção que investir é para rico. É para quem tem estudo. Exato, e é para sem quem é dúvida rico. alguma.
E isso é uma inverdade. As pessoas podem começar a investir com 10 euros. Porque, como tu estavas a falar há bocado disso, e eu estava-me a lembrar, estava-me a passar outra coisa pela cabeça, que tu disseste, e bem, com os teus pais, a questão do cartão de crédito. Só, por si só já demonstra também alguma mentalidade daquela altura, em que, pronto, como eram pessoas organizadas e governadas, digamos assim, tinham sempre aquela aversão um bocado ao cartão de crédito e ao crédito e por aí fora. E possivelmente também ao mercado de investimentos. Não sei se isso também acontecia ou não, mas sinto que ainda há muito isso, que há a aversão ao cartão de crédito, há a aversão ao crédito pessoal, a aversão ao crédito imobiliário e há a aversão também à bolsa de investimentos. Sim. E àquilo que são ações e produtos financeiros. Sim. Isso, para muita gente, isso é para perder dinheiro, nunca é para ganhar. Sim, é exatamente. Os meus pais eram pessoas trabalhadoras, muito simples, mas que sempre tiveram um olhar conservador também para com o dinheiro. Então, eram conservadores em termos de crédito e de cartão de crédito, mas também eram conservadores em termos do investimento. Então, o dinheiro é na poupança, né? Naqueles depósitos a prazo e pouco mais. E isso é uma mentalidade que eu acredito que a nossa geração está a mudar. As pessoas estão à procura de algo, existe também agora muito mais informação e existe uma democratização dos investimentos. Então já não é só para os ricos, não é só para quem tem muita literacia financeira, mas é cada vez mais simples. Existem aplicações que são fáceis de instalar, são fáceis de ter acesso a esses ativos e seja na bolsa, seja em criptomoedas, seja em que for, desde que sejam ativos que possam nos ajudar a aumentar o nosso património. E já agora, e já que estamos a falar em investimentos, qual é que foi o teu primeiro investimento que tu te lembres? Foi em criptomoedas? Não, eu comecei pela bolsa. Então os primeiros investimentos foram em bolsa. Também fiz algumas operações em Forex, que basicamente é comercialização de moedas, no par, por exemplo, euro-dólar, euro-real, coisas assim. Mas a maior parte dos meus investimentos estava em bolsa, até eu ter descoberto as criptomoedas e depois agora estou em criptomoeda. Ok, agora estás só em criptomoeda? Tive uma fase de transição okay. E agora não é algo que eu recomendo. Aliás, eu não gosto muito de dizer isto, mas para mim não faz sentido não ter dinheiro. Não faz sentido ter dinheiro noutro sítio que não seja em criptomoeda. Boa. Epá, já lá vamos, porque é que não faz sentido. Ok. E eu queria perceber antes disso de onde é que vem esse interesse com criptomoedas. Porque, imagina, tu podias ter tido esse encontro com o tema criptomoedas nesse fórum, ou até ouvido nas notícias, alguma coisa que leste por aí fora, mas isso nunca ter despertado interesse. Porque é que isso te despertou interesse? O que é que te atraiu nas criptomoedas? A primeira coisa que eu ouvi, não é, que me chamou a interesse é uma moeda da internet. Pensando que eu apanhei os inícios da internet, não é? Quando eu estava na escola, começou a vir aquela internet de escada e tal, eu sou desse tempo. Então, e a internet veio revolucionar o comércio, a indústria, a venda, veio revolucionar inclusivamente a forma como nós nos relacionamos. Hoje relacionamos a partir de um telemóvel, a partir de um computador. Nós temos os nossos amigos no telemóvel, não é? Basicamente. Tivemos agora quase 1 ano e meio em casa e continuamos com as nossas relações sociais. Isso há 30 anos, se tivesse acontecido uma pandemia há 30 anos, seria muito mais difícil, porque não teríamos esse contacto com os nossos amigos. Então a primeira coisa que eu ouvi é a moeda da internet. E eu pensei, se a internet veio revolucionar, é normal que ela precise de um dinheiro. Mas depois comecei a
a estudar, principalmente sobre o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, e pegou naquilo que para mim é o mais importante, que é a questão da liberdade. Lembras-te que lá em 2012 eu saí do meu trabalho para ir em busca de liberdade. Então, se por um lado eu fui buscar a liberdade em termos de vida, de trabalho, agora tenho liberdade em termos do meu dinheiro. Então, digamos que todas as partes da minha vida são em busca dessa liberdade que a Bitcoin me trouxe. Bitcoin é um dinheiro de liberdade. Dá liberdade para fazer aquilo que tu quiseres, à hora que quiseres, no lugar do mundo que tu quiseres, que ninguém te vai proibir de fazer. Epá, isso foi inspirador, esse discurso. Mas eu agora vou fazer aqui um bocadinho de advogado e vou jogar aqui um papel um bocado do contra. Para já, nós estamos aqui a falar há imenso tempo de mundo cripto e de cripto e criptomoedas. O que é uma criptomoeda? O que é que são criptomoedas? Criptomoeda é um dinheiro baseado em matemática. Simples assim. Ui. Quando nós quando nós recebemos uma nota de 20 euros, 10 euros, 5 euros, nós temos um papel colorido que o governo diz que aquilo tem valor. Há muita gente que pensa que os euros ainda têm uma paridade com o ouro. Há muita gente que ainda pensa isso. Isso já não acontece desde 1971. Então, desde 1971, que aquele dinheiro só tem valor porque o Estado, o governo, diz que tem valor. E ele só tem valor, efetivamente, porque existe confiança no governo. Por exemplo, existem alguns países que tiveram que trocar de dinheiro. Portanto, o Brasil, por exemplo, já teve cruzado novo, teve imensos dinheiros, por assim dizer, porque o governo perdia a confiança do povo e então o governo seguinte emitia um novo dinheiro, trocavam de dinheiro. Porque é isto, desde 1971 o dinheiro é baseado na confiança que nós temos no governo. E o Bitcoin e as criptomoedas são um dinheiro que é baseado em matemática e nós temos que ter confiança na matemática. Entre a confiança no governo e a confiança na matemática, qual é que eu vou escolher? Então, é muito por aí. Pá, mas troca-me isso por miúdos. O que é? A criptografia é matemática, basicamente. Por exemplo, é tipo um código. Antigamente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as mensagens que eram passadas, por exemplo, no lado alemão, elas eram criptografadas, ou seja, estavam codificadas para que se o inimigo pegasse aquela mensagem, não soubesse dos planos. Se nós existem filmes, inclusive, de computadores, de máquinas, de pessoas que tentavam descodificar as mensagens do adversário. Então, isso era criptografia. Mas a criptografia não vem daí. Essa é a criptografia moderna. Mas a criptografia remonta aos códigos, até antes de Cristo. Havia códigos para as pessoas se comunicarem. Imagina que tu queres passar uma informação para mim e não queres que ninguém entenda essa mensagem. Podemos pensar naquele código, por exemplo, em que cada letra corresponde a um número, em que o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3. Se tu me passares uma mensagem só em números e se eu souber que cada número corresponde à posição da letra no alfabeto, eu consigo rapidamente transcrever a tua mensagem. Se outra pessoa não souber que é esse o código, nunca vai conseguir. Isto é um exemplo simples. Isso é criptografia. Certo. Então, é um exemplo de criptografia. Então, basicamente, as moedas, as criptomoedas, são dinheiro matemático, criptografado, que nós conseguimos transferir pela internet. Eu acho que não vale a pena estar a complicar muito mais. Certo, diz-me só uma coisa. O que tu me estás a tentar transmitir é que cada moeda tem, vamos supor, tem um número de série que está de alguma forma linkada àquilo que é
é um número finito e está linkado a toda uma rede de moedas? Existe um algoritmo que, vou falar do Bitcoin, que é a maior e a mais conhecida. Existe um algoritmo em que está a correr nas máquinas espalhadas pelo mundo inteiro a resolver problemas. Quando esses problemas são resolvidos, é colocado um novo bloco, entrando aqui já numa questões específicas, é colocado um novo bloco e os mineradores, que são estes computadores que estão espalhados pelo mundo inteiro, eles recebem uma recompensa de novos bitcoins. Então, sim, é uma moeda que é gerada matematicamente por computadores que rodam um algoritmo e quando acontece isso, existem novos bitcoins. Ok. Pergunta de noob mesmo. Ok, os bancos são um bocado os maus da fita, os governos e por aí fora, mas em que é que se baseia o valor destas moedas? Qual é que é a sua base de suporte? Porque tu, quando tens uma moeda, por exemplo, o euro, tens toda uma estrutura económica e de governos e de regulamentação que ofere alguma credibilidade à moeda, ainda que seja numa base de confiança, mas tu sabes que há coisas, supostamente, e confias que há entidades maiores que tu que te asseguram isso, ou deveriam assegurar, pelo menos. Sim. Neste caso, visto que também não é regulamentado por nenhuma dessas entidades, ou pelo menos não era até bem pouco tempo, qual é que é a sua base de suporte? Qual é o valor destas moedas? O valor de qualquer coisa no mundo é dado pelo mercado, seja do que for. O mercado de um telemóvel é dado pelo mercado, o mercado de fruta Claro. ou da carne é dado pelo mercado, que é a quantidade que existe, a quantidade de oferta, a quantidade da procura. Então, existem, como eu estava a explicar, computadores espalhados ao redor do mundo em que trabalham e transformam energia elétrica ou energia de outro tipo em Bitcoin, através deste processo que eu estava a dizer. E é o mercado que diz quanto é que vale um Bitcoin e diz se tem valor ou não, se tem confiança ou não, se transmite confiança ou não. Se tu me disseres assim, em que é que tens mais confiança? No Bitcoin ou no euro? Eu pessoalmente vou dizer no Bitcoin. Tu, provavelmente, como não conheces a Bitcoin e os fundamentos, vais dizer o euro. Exato. Mas aí está naquilo que o mercado, no valor que cada um dá às coisas. Mas basicamente o que dá valor ao Bitcoin é o mercado. Sim, eu claro que eu percebo essa questão e sabia um bocado disso, né? Evidentemente, mas o ponto que eu estava a tentar fazer é que se o euro também não se assenta em nada de palpável, digamos assim, sim, a Bitcoin também não assenta em nada de palpável. Existe este algoritmo, que é um algoritmo bem definido, que diz que tem as regras do jogo. Okay? Quando o Bitcoin foi lançado, havia algumas regras e que ninguém consegue mudá-las. Então, quais são essas regras? Vão existir no total 21 milhões de moedas, no total. Essas moedas, cada moeda é divisível à oitava casa decimal, portanto, um Bitcoin é igual a 1,000008 casas decimais e, portanto, dá para comprar 0,00001 Bitcoin. Então, isso torna acessível a qualquer pessoa. De 4 em 4 anos voltando um passo atrás, existem novos Bitcoins a cada 10 minutos. Que é à medida em que cada bloco ele é colocado na rede. No início por cada bloco, ou seja, a cada 10 minutos, eram colocados 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Passado algum tempo, passou a ser 25 Bitcoins a cada 10 minutos. Depois houve uma quebra pela metade, passou a ser 12,5. E agora, neste momento,
a cada 10 minutos, estão a ser colocados 6,25 bitcoins no mercado. E de 4 em 4 anos existe este corte pela metade. Então, em 2024, aproximadamente, vai haver 3, qualquer coisa bitcoins novos e assim sucessivamente. Daqui a 8 anos vai haver apenas um bitcoin e tal a cada 10 minutos. Então, a oferta de novos bitcoins está a reduzir em 50% de 4 em 4 anos. Quanto mais pessoas querem comprar, ou seja, mais procura por novos bitcoins, menos está a haver. E isso vai fazer sempre que o bitcoin, no longo prazo, vá sempre aumentar de preço. Para além disso, a bitcoin tem uma estrutura como base, que é a blockchain, em que tu consegues ver todas as transferências. Então, a questão da corrupção, por exemplo, podia ser colmatada pela blockchain. Porquê? Porque se eu te enviar dinheiro agora, não só tu recebes quase instantaneamente, e se nós quisermos fazer pelo banco, não é possível, não só tu recebes instantaneamente, como toda a gente vai poder ver essa transferência. Vai aparecer lá o meu código, que é tipo o meu endereço, e vai aparecer o teu código e vai aparecer quanto é que eu transferi para ti. Quando as pessoas dizem, blockchain ninguém consegue saber, é mentira. A blockchain não é anónima, ela é pseudónima. O que é que significa? Aparece lá aquele código que me representa e aparece o teu código que te representa. Se nós soubermos que este código sou eu e este código és tu, toda a gente consegue ver todas as transferências que houve entre nós e podem ver na minha carteira, por exemplo, pegando o meu código, tudo o que foi feito para trás. Tudo o que é que, de onde eu já recebi, para onde eu já enviei, consegue saber tudo. Então não existe aqui nada de esconder, muito pelo contrário. A blockchain é uma ferramenta para mostrar tudo. E isso é fantástico. Para quem é contra estes esquemas de corrupção, de esconder dinheiro, lavagem de dinheiro, tudo aquilo que dizem que a Bitcoin é o contrário. Então é fantástico. Agora tu estás-me a vender Bitcoin, não sei se estás a perceber, mas está a resultar. Tu sais daqui e vais comprar. Vou. O que é que... E queria fazer aqui uma... tu tocaste em vários pontos interessantes. No caso, também falaste um bocadinho na produção destas moedas. Sim. Sendo que são digitais, será que não há problema... Aqui os problemas... Antes disso, vamos falar da questão de serem 20 milhões, 21 milhões. 21 milhões, ou seja, é uma quantia finita. E está a haver essa produção até atingir essa quantia finita. Essa quantia máxima deve estar programada para ser atingida provavelmente no ano de 2140. A partir de 2140 não existirão moedas novas no mercado. Ok, certo. Sendo digitais, não palpáveis de nenhuma forma, não há aqui perigos ou não há casos de falsificação de moedas fora do sistema? Isto é uma pergunta também de quem não tem conhecimento. Sim. Se calhar tu achas que não faz muito sentido, mas para mim não há aqui probabilidade de serem falsificadas, serem produzidas, serem transacionadas fora do sistema que está implementado? Não existe rigorosamente nenhuma possibilidade. E eu vou-te explicar porquê. Existem milhões de computadores ao redor do mundo, ok? E todos esses computadores estão a rodar exatamente o mesmo algoritmo ao mesmo tempo. Em cada computador existe o registro de todas as transações que já existiram no Bitcoin. Todos. Então, sempre que existe um computador ou uma série de computadores a tentar fazer alguma coisa diferente do que aquilo que era suposto, os outros computadores, eles colocam para fora todo esse código que não deveria existir. Então, é por isso que o Bitcoin não pode ser hackeada, por exemplo. Não pode haver um ataque de hacker à rede. Porque como é que tu vais atacar
com milhões de computadores ao mesmo tempo. É impossível. Então, e como todos os computadores têm o registro de tudo, tu podes até atacar uma mineradora que tem ali algumas centenas de computadores a rodar, mas se houver um ataque daquilo, aquilo é descartado pelos outros computadores que continuam a rodar. Isso é o que faz ser uma rede descentralizada, não é? Só é possível se tudo estiver ok, senão não é integrada na rede. Isso faz muito sentido e de certa forma é reconfortante, porque isso é quase como um deitar fora de um lote que foi estragado. Sim. Ou seja, tudo aquilo que entra naquele número de série, digamos assim, acaba por ser descartado, ou caso tu queiras inserir uma coisa que não entre na cadeia, que não faça sentido, não esteja justificado pelas outras operações, também vai ser automaticamente rejeitado, descartado. Sim, porque todos os computadores estão a verificar tudo o que se está a passar na rede. Existem esses mineradores, não é, que estão a fazer isso, e existem inclusivamente pessoas como eu, que não têm pretensão de minerar, que posso ter um computadorzinho aqui a rodar o programa, que ele não está a minerar, mas ele está a verificar. Ou seja, para além desses mineradores, existem os nodes, que são pessoas comuns, que podem estar a rodar o programa só para verificação. Então, muito para além dos mineradores, existem milhões e milhões de computadores sempre a verificar todo o código. E já agora, porquê é que existem então estas associações todas às criptomoedas? O facto de serem associadas às práticas criminosas, não serem regulamentadas oficialmente, serem também extremamente voláteis. Não sei se te lembras de mais alguma associação danosa. Estas associações têm fundamentos? Qual é a tua opinião aqui sobre isto? Já tiveram. Posso dizer, talvez, que a resposta mais sincera é que já tiveram. Quando foi lá em 2010, 2011, o Bitcoin começou a rodar em 2009, em janeiro de 2009. Quando foi 2011, certo, talvez, de 11 para 12, ninguém estava a olhar para o Bitcoin ainda. Quase ninguém conhecia, etc. E isto é um dinheiro que tu consegues transferir para quem queres, à hora que queres, sem ninguém te proibir. Então, nessa altura, a Dark Web, né, utilizava-se do Bitcoin e de outras criptomoedas que existiam na altura para fazer esse tipo de pagamentos. Então, o pessoal comprava naqueles sites da Dark Web, que ninguém, só quem quer fazer coisas que não são certas, usavam o Bitcoin para comprar, porque é fácil de transferir, ninguém pode proibir. Então, na altura, sim, o Bitcoin era usado para esse tipo de práticas criminosas. Atualmente foi feito um estudo agora em 2019 ou 2020, acho que foi 2020, foi feito um estudo e só 0,2% de todas as transações do Bitcoin estão a ser utilizadas para o crime. Então essa questão de associar o Bitcoin e as criptomoedas para o crime vem lá de trás, lá de 2011, 2012, e também muito de filmes, séries, porque agora está muito na moda de dizer uma série com crime, não vamos colocar aqui as criptomoedas porque dá ibope, né? dá fama. Então as pessoas, através de séries e através de filmes, associam muito ainda as criptomoedas ao crime, que neste momento não é uma realidade. E alguma destas associações ou outras que te lembres, eu também não entramos aqui depois também no facto de serem não, agora vamos falar se calhar do facto de não serem regulamentadas oficialmente. Porque é que não são regulamentadas oficialmente, se realmente isso é uma maravilha e é bom? É porque não interessa a alguém? É porque ainda é muito desconhecido? Qual é a tua opinião acerca disso? Existem alguns países que já estão a começar a regulamentar. Existem alguns países, inclusivamente, digamos que Portugal é dos poucos países que nem impostos nós temos que pagar. Então, digamos que são uns 7 ou 8. Vou investir em cripto. Existem 7 ou 8 países no mundo inteiro onde talvez, eu não sei exatamente se são 7 ou 8, mas são muito poucos,
os países no mundo que não tens que pagar imposto sobre os ganhos em criptomoedas. Neste momento, em Portugal, não é necessário, não é preciso. Tanto é que há imensas pessoas do mundo cripto a virem para Portugal ou a morarem em Portugal. Isto não é uma coisa que não é falado, não é muito falado ainda, mas existem imensas pessoas, seja holandeses, americanos, que vivem em Portugal. Só que, claro, que são pessoas que têm grana, que têm dinheiro e não querem dizer, olha, estou aqui por este motivo. Existe uma empresa que criou um passaporte chamado Passaporte Plan B, em que auxilia pessoas da comunidade cripto a terem nacionalidade destes 7 ou 8 países. Um deles é Portugal. Então, imagina que és um investidor em criptomoedas, que tens muito dinheiro, não queres pagar impostos. Existe uma empresa a auxiliar essas pessoas a terem nacionalidade ou residência em Portugal. Isto é um bocadinho que está por trás das cortinas, mas existe. Agora vamos dizer, porque é que Portugal ainda não colocou impostos sobre criptomoedas se os outros países todos já colocaram? Talvez seja interessante para Portugal não haver, para estas pessoas estarem em Portugal. Outras empresas virem para Portugal, chamar a atenção. Isto, ou Portugal é tão lento que ainda não colocou. Eu quero acreditar que é a primeira versão. Eu posto um bocado na segunda, porque custa-me um bocado a crer. Sendo que temos uma carga fiscal tão elevada noutras coisas, o facto de não haver também, e cada vez mais em investimentos especulativos, haver essa preocupação também de aumentar a carga fiscal, para além do resto do que temos vindo a acompanhar estes últimos dias, com o Orçamento de Estado e por aí fora, que existe cada vez mais essa preocupação de taxar tudo e mais alguma coisa. Quanto mais uma coisa que se calhar no futuro, principalmente, e já está a ter rentabilidades interessantes, mas muito provavelmente no futuro ainda vai ter mais, como estavas a dizer. Só para te dar um exemplo, estamos a gravar isto em outubro, apesar disto ir só em novembro, mas agora em outubro vai haver um evento de uma das principais criptomoedas em Lisboa. Em novembro vai haver um evento de uma outra das principais criptomoedas em Lisboa. Vão vir centenas de pessoas para Portugal para estes eventos. É apenas uma coincidência esses eventos acontecerem em Portugal? Eu não acredito. Realmente, tu é que acompanhas e tu de certeza sabes melhor do que eu o que é que se está a passar. E se assim for, por um lado é bom, por outro nem tanto, mas vamos deixar isso para outras pessoas decidirem. Em relação à regulamentação, como eu estava a falar, existem muitos países que já existe uma regulamentação. Eu acredito que Portugal vai ter que colocar essa regulamentação por conta da União Europeia, vai exigir. Em outubro passado houve uma regulamentação para empresas, ou seja, todas as empresas que trabalham diretamente com criptomoedas, em que essa é a sua atividade principal, elas agora são regulamentadas pela CVM, CMVM e pelo Banco de Portugal. Então existe aqui já alguma regulamentação, só ainda não chegou à pessoa física, não é? Certo. Como é que tu lidas com o facto também de, para já, não sei se corresponde à realidade, penso que sim, que é o facto de serem moedas serem ativos extremamente voláteis. Como é que se lida com essa volatilidade? Essa volatilidade existe mesmo? Tu de certeza que não sofres de problemas cardíacos se essa volatilidade existir, mas como é que se lida com isso? Sim. Quando uma pessoa entra num investimento aí para a bolsa, o tempo médio de investimento que uma pessoa faz são 5 anos. Quando se investe em ações,
Quando se entra em criptomoedas, as pessoas acham que vão enriquecer de um momento para o outro. Então acham que assim em 2 meses vou subir imenso o património. E eu acho que a lógica deve ser a mesma do mercado tradicional. Então o pensamento para longo prazo, em que o longo prazo deve ser no mínimo 4 anos, porque é um ciclo do Bitcoin, ou seja, de 4 em 4 anos existe aquele corte pela metade. Então nesses 4 anos existe um ciclo completo, existe uma subida, uma queda e um momento de acumulação. Então quando eu penso em investir, eu penso sempre para longo prazo, em que no mínimo deve ser 4 anos. Então no longo prazo o Bitcoin sempre subiu. Se olharmos para o gráfico do Bitcoin, no longo prazo, quando tu analisas, por exemplo, o gráfico mensal, no longo prazo é sempre de subida. Então, eu vejo, porque trabalho com isso, eu vejo a volatilidade diária, mas eu não sofro com isso. Eu penso que eu sei os fundamentos, eu sei porque invisto, e então eu penso que daqui a 4 anos eu vou estar muito bem. Não preciso estar... uma queda de hoje não vai ser nada quando comparado daqui a 4 anos. É interessante estás a dar essas noções, porque isso acontece, como estavas a dizer, acontece com várias pessoas e para vários ativos. Não acontece só para as criptomoedas, as pessoas, acontece qualquer coisa, ou no caso da Bitcoin, alguém faz um tweet sobre a Bitcoin ou uma coisa do género e há aquele movimento de manada para a compra ou venda da moeda, e isso acontece também com ações. Ou seja, o plano e a tua mentalidade é sempre de investir a longo prazo. Sim. E acreditas que no longo prazo isso vai sempre crescer? Nós como humanos, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para hoje. Nós vemos um telemóvel novo, nós queremos comprar. Nós vemos um carro que nós gostamos, queremos comprar. Nós temos dinheiro, recebemos o ordenado hoje, vamos jantar fora hoje, não é? É assim que se recebe o ordenado, se calhar vamos fazer aquelas compras que estávamos à espera mesmo. Estou a falar das compras supérfluas, não é? Sim. As pessoas são muito imediatistas e isso é um dos primeiros passos para que as pessoas não consigam fazer ali um acúmulo de dinheiro, acumular património. Porque quando tu pensas em acumular património, deves pensar no longo prazo, deves pensar o que é que eu quero para quando eu quero, né? E pensar assim, eu vou fazer aqui. Há pessoas que pensavam, eu quero ter uma velhice melhor, então vou fazer aqui um plano de poupança para a reforma. Reforma, estamos a falar o quê? 30, 40 anos para a frente, não é? Então não vamos chegar a esse extremo, mas vamos pensar assim, eu se calhar quando tiver aí com os filhos e com meio da idade e tal, ou então eu quero me reformar mais cedo, não é? Que esse é um dos objetivos que agora muita gente tem, que é o FIRE, que é as pessoas atingirem aí a reforma antecipada. Quando se pensa em construir o património para um FIRE, pensa-se aí o quê? Em 15 anos, 20 anos? Então, porquê é que os investimentos vão ser a curto prazo? Nós temos que pensar a longo prazo. Nós queremos ter uma vida melhor e não é um mês melhor, uma semana melhor. Então, temos sempre que pensar no médio e longo prazo. Nós devemos definir qual é que é esse tempo, quanto é que nós precisamos e o que é que nós temos que fazer para o atingir. E com isto eu estou a dizer para as pessoas investirem tudo em criptomoedas? Não, mas eu digo do seu património, coloquem 5%, coloquem 10% quando estão a desenhar uma carteira para o FAR. Existem estudos que apenas 2% do património colocado em criptomoedas reduz esse tempo significativamente. Então, que as pessoas estudem, que as pessoas entendam os fundamentos. Só entendendo os fundamentos é que vão entender que é para longo prazo. Não é só por conta da valorização rápida. Quem investe, quando se vende porque surgiu uma notícia, a pessoa não entendeu. A pessoa só está pela valorização rápida. Então, o que eu digo sempre é, primeiro passo, começa a estudar. Estude, entende,
que é que vai-te fazer investir, quais são os fundamentos. Depois de entenderes isso, investe. E pensa no médio e longo prazo, sempre. Temos assistido à adoção, a pouco e pouco, de algumas entidades governamentais, empresas, mesmo até que tem tido um crescente popularidade junto das pessoas. A que é que isto se deve, na tua opinião? Primeiro que tudo, nós temos que questionar o que é o dinheiro. Eu acho que essa, naquela questão do que é que o Bitcoin e as criptomoedas nos trazem, é um questionamento, questionar o que é o dinheiro. E o dinheiro é, como eu disse no início, baseado na confiança do governo, em que o governo tem total capacidade para imprimir o dinheiro na medida em que precisa. Quando houve agora a pandemia, o Banco Central americano, só para dar um exemplo, imprimiu 25% de todos os dólares que estão em circulação hoje, 25% foram impressos entre 2020 e 2021. Então imagina todo o dinheiro, o dólar é a principal moeda do mercado hoje, imagina todo o dólar que existe no mundo, 25% foram impressos entre o ano passado e este ano. Com um simples botão eles chegam lá e imprimem, que na verdade nem é imprimir, é associar digitalmente um número. E o que a impressão de dinheiro faz? Faz perda de poder de compra das pessoas, porque a inflação não é aumento dos preços, a inflação é o aumento da oferta monetária que tem como consequência o aumento dos preços. Então, tens mais dinheiro no mercado, as pessoas têm acesso a mais dinheiro, vão comprar mais bens e automaticamente o preço dos bens aumenta. Estamos aí a ver uma série de ações económicas do Banco Central americano, do Banco Central europeu, do Banco Central quase de todos os países. E as empresas, as grandes empresas, têm milhões de dólares em caixa. E os seus CEOs e os seus CFOs têm uma grande questão a fazer, que é como é que eu vou preservar o meu património? O que é que as pessoas faziam antigamente? Compravam ouro. Existem imensas empresas com ouro em caixa. O que é que as empresas estão a fazer hoje? Estão a comprar Bitcoin. Porque, em termos de características, o Bitcoin é muito semelhante ao ouro, com algumas vantagens, nomeadamente em como ter acesso, armazenamento, liquidez. Então, o Bitcoin é hoje, por muita gente, considerado o ouro digital, porque tem muitas características semelhantes de preservação de património, com algumas facilidades, que é comprar na hora, conseguir vender na hora, não precisar de armazenar, não tens uma questão de segurança, né? Se tens muito ouro na tua empresa, tens que ter esse ouro em algum lado, tens que ter bancos, que vão estar os bancos a guardar o ouro para ti, então também tens essa despesa, e o Bitcoin é muito fácil de guardar. Então, muitas empresas, e eu acho que isso não é tão difundido, muitas empresas compraram Bitcoin, estão a comprar Bitcoin e muitas empresas ainda vão comprar Bitcoin, exatamente nessa característica de reserva de valor. Certo. Tu falaste aí e disseste que no caso de segurança é mais interessante, mas quem é que faz essas transações de Bitcoin? É apenas uma empresa ou são várias empresas que estão no mercado e que fazem essas transações? O que tu tens que ter acesso, quem faz as transações de Bitcoin são os tais computadores que estão ao redor do mundo. São eles que fazem as transações. Então, fazer uma transação passa pela aprovação desse algoritmo. Quando eu falo em segurança para guardar, é porque tu podes guardar através de carteiras, que é como se chama, carteiras, em que tem
umas palavras de segurança, que são 24 palavras, normalmente, e são essas palavras que criptografam a tua carteira e que te dão acesso ao teu Bitcoin. Então, imagina um CFO consegue ter milhões de dólares guardados numa pen. Então, tu para fazeres... Imagina que uma empresa quer sair aqui de Portugal e quer ir para, sei lá, para os Estados Unidos. Com uma pen, tu consegues levar todo o teu dinheiro. Uma pen pode-se partir. Tá, então escreves essas palavras num papel, que é o mais seguro. Escreves essas palavras num papel e tu, com uma simples folha de papel, consegues levar todo o teu dinheiro. Tu chegas aos Estados Unidos, compras uma outra carteira, pedes para restaurar a tua carteira, pões as tuas chaves de segurança e tens acesso ao teu dinheiro. O papel molha-se, rasga-se, perco o papel. Tá, então podes memorizar as 12 palavras, as 24 palavras. Tu podes transportar o teu dinheiro mentalmente. Imagina, tu estás aqui em Portugal, memorizas as palavras pela ordem certa, chegas nos Estados Unidos com as palavras na tua memória, compras uma carteira, digitas as palavras e tens acesso a todo o teu dinheiro. Então não existe forma mais fácil de transacionar, de levar dinheiro de um lado para o outro, apenas com memória. E o que é que te queria perguntar? O que eu estava a tentar perguntar há pouco é a entidade que disponibiliza e que é a criadora da Bitcoin que faz essa disponibilização e toma e regulamenta e controla essas transações, ou também já há outros players no mercado para além da empresa, da entidade que disponibiliza a Bitcoin em si? A Bitcoin não tem entidade, ok? Quem criou a Bitcoin foi uma pessoa ou um grupo de pessoas com o codinome Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe até hoje quem é ou quem são. Colocaram o algoritmo a rodar, cuidaram ali no primeiro ano do algoritmo, das transações, para ver se estava tudo a rodar. E essa pessoa chegou a um momento em que disse: já está entregue à comunidade, eu vou fazer outros projetos. E essa pessoa desapareceu para nunca mais aparecer. Então, o Bitcoin começou a rodar no dia 3 de janeiro de 2009 e há alguns anos, há 10 anos para cá, ninguém sabe quem é que criou o Bitcoin, ninguém sabe nada. Então, não existe uma entidade. Essa pessoa começou a rodar e pediu a outras pessoas para rodarem também o algoritmo. E essas outras pessoas foram pedir a outras pessoas para rodarem o algoritmo. E quando as pessoas começaram a compreender o Bitcoin, começaram a rodar o algoritmo. Quando começa a haver muita gente a rodar o algoritmo, o principal pode sair de cena, porque já está uma rede a rodar automaticamente. Quem cria o Bitcoin é o algoritmo e os computadores a rodar ao redor do mundo. Ninguém pode parar, exatamente por isso, porque mesmo que um computador pare, os outros continuam. E esse algoritmo tem as regras, dizer quantos bitcoins é que têm que existir, quantos bitcoins é que vão ser disponibilizados a cada 10 minutos, e todo mundo cumpre esse algoritmo, e acabou. Quando alguém quer fazer uma melhoria no Bitcoin, tem que haver um consenso de mais de 51% da rede a aceitar. Então, por exemplo, vai haver uma atualização agora em novembro, na Bitcoin, em que em julho, eu acho que foi em julho, isto já é uma atualização que vem a ser discutida entre os mineradores e a comunidade há 2 anos, e em julho houve uma coisa chamada ativação, ou seja, no dia X houve o primeiro que disse: eu estou pronto para fazer a atualização. Os mineradores: eu estou pronto. O outro disse: eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu estou pronto. Quando se atingiu mais de 90% das pessoas a dizerem eu estou pronto para fazer a atualização, houve então essa ativação e foi programado agora para novembro para que seja feita uma pequena atualização
no código, por assim dizer. Então, tudo é por consenso. Quando a comunidade, os mineradores, as pessoas que estão à frente a tratar do código, dizem que deve haver uma melhoria, toda a gente tem que concordar. Então, não é fácil fazer alterações e é tudo sempre de forma democrática. Já agora tens noção de quantas pessoas mais ou menos estão à frente dessa... Os mineradores são milhões de computadores. Não faço a mínima ideia de quantos são. Ok. Voltando então à questão que guardámos, tu disseste que investe apenas em cripto. Já agora, em que moedas é que investe, se quiseres partilhar naturalmente, e porquê só em cripto? Sim. Como eu produzo conteúdo sobre criptomoeda, eu aprofundo-me bastante, não é, sobre o tema. E existe a questão da desvalorização do dinheiro, do euro, que nós estamos a ver aí, a desvalorizar por conta dessa impressão de dinheiro que eu também falei. Então, o euro está a desvalorizar cada vez mais. Se eu quero construir património, não faz sentido ter uma moeda fraca, como o euro, em vez de uma moeda forte, como a Bitcoin, por exemplo. Quando nós estamos a falar, por exemplo, do Brasil, que tem o real, ela é uma moeda fraca em relação ao dólar. Então, as pessoas no Brasil, por exemplo, investem em dólar para conseguirem preservar ou crescer o seu património. Então, existe sempre, desde há muito tempo, a troca entre moeda fraca e moeda forte. Eu troco a moeda fraca que nós temos, que é o euro, que está a desvalorizar. Cerca de 20% do valor do euro já se desvalorizou nestes anos. O euro é uma moeda extremamente recente e já perdeu cerca de 20 a 25% do seu valor. Então, por que eu vou ter o meu património numa moeda fraca quando eu posso ter numa moeda forte? Claro que eu tenho em euro a parte da minha reserva de emergência, por exemplo, aquela reserva para, se acontecer alguma coisa, eu ter dinheiro para fazer. Mas para construir património faz-me sentido ter uma moeda forte. E para mim a moeda forte neste momento é Bitcoin. Tenho em algumas outras criptomoedas, porque eu acho que estamos numa revolução tecnológica em que muita coisa passa a ser feita pela internet. Então, existe a segunda maior criptomoeda, que é a Ethereum. Ela é como se fosse uma internet dentro das criptomoedas. Então, dentro da Ethereum é possível programar e criar novas aplicações para o dinheiro. Então, existe, por exemplo, os NFTs, que agora muita gente fala, que são imagens tokenizadas. Elas são feitas essencialmente em cima da Ethereum, que é como se fosse uma internet, como se fosse um código programável. Existem os NFTs e existem agora também as finanças descentralizadas. Basicamente, tu agora consegues pedir empréstimos, fazer poupanças, fazer muita coisa em criptomoeda. Se eu quiser, por exemplo, imagina que eu parto o meu computador. Eu preciso de, 1.000 euros para comprar um computador. Se eu tiver criptomoedas, eu já não preciso vender as minhas criptomoedas para comprar o computador. Eu posso fazer géneros de um empréstimo em criptomoedas, em que eu deixo as minhas criptomoedas como garantia e eles dão-me o dinheiro para eu comprar o meu computador. Daqui a uns meses eu pago esse empréstimo. Então existe essa possibilidade de fazer muita coisa e eu tenho algumas criptomoedas que eu acho que são revolucionárias e que estão a resolver alguns problemas no mundo digital. Muito interessante, mas no caso de, como estavas a falar, já está também a haver a criação de mecanismos de crédito e de transferência e por aí fora. Até que ponto é que não vamos voltar ao mesmo, mas com moedas digitais? Ao mesmo de quê? Do que o dinheiro normal? Isto é uma pergunta Só não entendo ao mesmo o quê do dinheiro normal?
No sentido de que se temos entidades bancárias a fazer essas transferências de dinheiro, se temos essas entidades a fazer alguns branqueamentos, a desaparecer com dinheiro e a aparecer noutros lados, ou a aparecer mais dinheiro, fazer uma espécie de uma magia, digamos assim. Até que ponto também não evoluirá para isso? Não, a questão... Nesse sentido também a criptomoeda, claro que tu já falaste do argumento de serem únicas e estarem ligadas entre si, mas que garantias é que isso dá ao futuro? A questão que tu falaste aí, uma das coisas que não existe, é a questão das entidades. Não existem bancos, não existem entidades, é tudo descentralizado. Então, é essa a grande vantagem, é que não existem entidades. Para falar de criptomoedas temos que retirar essa palavra de todo o sistema. Não existe os bancos, não existem entidades, é tudo descentralizado. E é isso que me dá a garantia, é a descentralização. E quem é que te empresta o dinheiro para comprares o computador, no caso? E ganha dinheiro com esse empréstimo? Não? Sim. Como é que isso funciona? Existe... Se eu, por exemplo, para fazer um empréstimo, eu tenho que ter criptomoeda já. Então, eu tenho um X em que eu deixo travado num lugar em que está a ser observado e a ser auditado constantemente. Está travado esse dinheiro e dão-me como... É como se fosse uma hipoteca. Eu coloco as minhas criptomoedas e dão-me dinheiro, um X de dinheiro por elas. Quando eu posso ir pagando e libero aquelas criptomoedas que estão ali travadas. Se eu não pagar, eles ficam com as minhas criptomoedas como forma de pagamento. Então, ou uma parte das criptomoedas como forma de pagamento. É como se tu queres fazer um empréstimo e pões a tua casa hipotecada. Tem ali o banco tem a tua casa como garantia. As criptomoedas é a mesma coisa. Eu pensava que funcionasse mais como crédito e não tanto como hipoteca. É mais como hipoteca. Ok. Ou seja, estás a entregar alguma coisa que fica lá penhorado. Sim. Enquanto tu não conseguires pagar, ou fica preso, digamos assim, enquanto tu não consegues pagar aquilo que deves. Existem várias formas. Isto é um assunto bastante novo e bastante complexo, mas uma das partes é assim. Imagino. Então, já agora chegamos à derradeira questão de que é, para quem nos está a ouvir, como é que se começa a investir em criptomoedas? Onde é que se compram essas criptomoedas? Há rendimentos assegurados? Pronto, estou a fazer esta pergunta só para descartar isto. E se isso é realmente para qualquer um? Sim. Essa questão que tu fizeste dos rendimentos assegurados é muito bom, porque existem empresas... As criptomoedas não têm nada a ver com crime, mas existem pessoas que têm maldade e que utilizam-se do desconhecimento das criptomoedas para fazer crime. Então existem pirâmides, existem pessoas maldosas que oferecem garantia, como aparece sempre aí nas notícias, Bitcoin rendeu X este ano. Então as pessoas acham normal uma empresa, por exemplo, oferecer 10% de rendimento ao mês. E as pessoas vão, investem e acham que é normal, só que como é uma pirâmide, aquilo um dia quebra e eles ficam com o nosso dinheiro. Então é bom esclarecer para quem está a ouvir que não existe rendimentos fixos em criptomoedas. Como é que se investe? Em nenhum investimento, já que estamos a fazer esta pausa. Em nenhum investimento que seja variável, não é? Para Exato. Fixo basta só aqueles lá do banco e tal. Poupanças. Exato. E por aí fora. Então, como é que se investe em criptomoedas? Existem corretoras, da mesma forma como se investe em bolsa, em que tu abres o cadastro numa conta, né? Fazes o teu cadastro e compras uma ação. Da mesma forma, existem empresas em que tu fazes o teu cadastro, transferes o teu dinheiro para lá e compras as criptomoedas que tu queres. E é para qualquer um, tanto é para qualquer um que não existe valor mínimo de investimento. Então tu podes comprar com 5 euros, 10 euros de criptomoeda.
à medida que tu puderes, é ir fazendo esses aportes. Pensa um bocadinho como é que vais comprar Bitcoin, como quando, por exemplo, queres ir viajar para, sei lá, para os Estados Unidos ou viajar para a Inglaterra, em que tu queres trocar euros por dólar ou por libra. Tu vais a uma casa de câmbio, entregas os teus euros e recebes dólar a uma taxa de câmbio definida pelo mercado. Criptomoeda é a mesma coisa. Tu abres a conta numa casa de câmbio, entre aspas, entregas os teus euros e compras um dinheiro digital à cotação, ao câmbio daquele momento. Certo. E já agora, que casas de câmbio, não sei se vamos fazer aqui um bocadinho de publicidade, não sei se tens alguma preferida, mas se alguém quisesse comprar, qual seria, por exemplo, uma das casas de câmbio ou Corretoras. 2 ou 3, aquilo que for, que tu ou que até ao momento tenham sido dadas como viáveis e confiáveis, no fundo? Existem dezenas pelo mundo inteiro. Uma que eu digo sempre para quem quer começar é Coinbase. Coinbase é uma das maiores do mundo, ela é americana. E porquê que eu a recomendo para quem está a começar? Por vários motivos. Primeiro, porque é uma das maiores do mundo. Segunda, porque ela agora, desde este ano, está listada em bolsa. Então é uma empresa que está listada em bolsa e, portanto, ela tem muitas entidades a olhar para ela. E então tem que ser uma empresa séria. E para além disso, ela tem 2 versões. Tem a Coinbase e a Coinbase Pro. A Coinbase, simplesmente, as taxas são um pouquinho superiores, mas ela é muito simples. Tu com 2 botões consegues comprar a criptomoeda. Depois, se tu já entenderes um bocadinho como é que funciona, tens a Coinbase Pro, que é basicamente o mesmo cadastro, mas é uma plataforma um pouco mais complexa, em que tu podes fazer trade, tens gráfico, tens indicadores para analisar, e aí as taxas são um pouquinho mais baixas. Então, a Coinbase é assim a que eu recomendo sempre para quem está a começar, porque quem está a começar às vezes precisa da simplicidade, e a Coinbase traz essa simplicidade para comprar. E temos taxas, certo? Naquilo que... Temos taxas. Numa primeira conta, temos taxas. E isso rondam mais ou menos que valor, só para dar aqui, deixar aqui uma noção. Não sei se sabes. Essas taxas são variáveis. Existem 2 tipos de taxa. Existem as taxas que são da própria corretora. Então, para fazer, por exemplo, o depósito ou o saque, tens que pagar. E aí depende de corretora para corretora. Não vou saber a porcentagem ou o valor. Alguns são valores fixos, outros são porcentagens. E depois tem, por exemplo, as taxas de transação. Imagina que eu quero enviar dinheiro para ti, eu pago uma taxa. Mas quanto é que é essa taxa? Essa taxa vai para a corretora? Não. Essa taxa vai para os mineradores, ou seja, para esses computadores que estão a rodar o algoritmo. Porque são eles que vão dizer, eles que vão guardar lá a informação. O pseudónimo A vai enviar dinheiro para o pseudónimo B. Para eles confirmarem esta transação de dinheiro, eles têm que ter uma recompensa. Então eu vou-lhes pagar uma pequena taxa para eles fazerem essa transação. Ok. Se quisesse, no caso de eu querer, por exemplo, estar exposto a criptomoedas, mas de uma forma mais diversificada, qual é que seria aqui a tua sugestão? Será que já existem outras formas de investir em criptomoedas, nomeadamente, vamos supor, ETFs ou ETNs? Existem no Canadá, por exemplo, ETFs. Eu não sei exatamente como é que consegues ter acesso a eles, mas eu acredito que algumas corretoras comecem a listá-los também. Então existem já aprovado alguns ETFs. Eu sei que, por exemplo, no Canadá existe ETFs. Os Estados Unidos estão para aprovar um ETF também. No Brasil existe um ETF com criptomoeda. Essa é uma forma de tu te expores indiretamente. Outra forma de tu expores indiretamente é comprando ações de empresas que estão muito expostas a Bitcoin.
Então, por exemplo, comprar ações da Coinbase, que está listada em bolsa, é uma forma indireta. Comprar ações da MicroStrategy, que é uma empresa que tem mais de 110 mil bitcoins no seu caixa. Estamos aí a falar de 3 trilhões, algo assim, de dólares em caixa em bitcoin. Essa é uma forma muito direta de ter acesso a bitcoin. Comprando ações de empresas que estão expostas. E depois, na minha ótica, é colocar uma porcentagenzinha em criptomoedas, fazendo tu a seleção de 1, 2 criptomoedas e comprares, ver a volatilidade, ir expondo, ir experimentando. Para mim é a forma melhor, é diretamente. E para entrarmos noutra fase da entrevista, para além do mundo cripto feminino, onde é que as pessoas podem encontrar mais informação acerca de criptomoedas de uma forma viável? Há algum livro que tu recomendes? Para além do teu podcast, da tua página de Instagram, do teu canal de YouTube, recomendas algum livro? Recomendas algum conteúdo para a malta que realmente agora quer começar a aprender e a perceber do que é que se trata aqui a Bitcoin? Sim. A Bitcoin e as criptomoedas numa forma geral. De forma geral, em língua portuguesa, eu recomendo muito produtores de conteúdo brasileiros. Infelizmente, em Portugal, português de Portugal, não existe muita gente a produzir. Por exemplo, ainda português de Portugal, a Ariana Nunes, do canal Renda Maior, que é muito conhecida, ligada aos investimentos, ela de vez em quando faz vídeos sobre criptomoedas. Então pode ser por aí. Muitos produtores de conteúdo brasileiros, sim. Em termos de livros, existe um livro chamado Hodl the Book, que é do Guilherme Sanches. Ele foi lançado em dezembro de 2020. Então recomendo Hodl the Book. Para saber um pouco sobre dinheiro, sobre o que é dinheiro e o que é a importância do Bitcoin, eu recomendo este livro que eu tenho aqui, chama-se O Padrão Bitcoin, que é um excelente livro para entendermos o que é dinheiro, qual é o papel do dinheiro ao longo do tempo e porquê a importância do Bitcoin. E eu acho que é muito por aí. Ok. Para além disso, e também entrando aqui noutra fase, eu tenho uma rubrica aqui que se chama Não é assim tão sexy. No caso da malta que é empreendedor no sentido de criar empresas e criar aqui outros conceitos, iniciativas e por aí fora. Isto é uma parte em que falamos de um lado menos sexy do caminho, coisas menos boas, dificuldades, tristezas, barreiras, histórias caricatas ou menos felizes que tiveste durante o teu percurso enquanto criadora do projeto ou enquanto criadora ou enquanto investidora também já com alguma experiência. Não sei se tens aí alguma já para partilhar. Uma das coisas que talvez as pessoas não entendam muito bem é porque é que o meu canal se chama Mundo Cripto Feminino. Muito porque dizem que as criptomoedas é algo que tu tens um pseudónimo e que não importa se és mulher ou se és homem, todo mundo é igual na rede. E já tive algumas situações de pessoas quase a criticarem-me fortemente e tudo mais para que eu mudasse o nome do meu canal, que não se chamasse Mundo Cripto Feminino, porque alguns homens, infelizmente, se sentem excluídos porque eu tenho o nome feminino no nome. Então, porquê é que eu tenho o Mundo Cripto Feminino? Porquê é que eu tenho a questão do feminino? Porque existe todas umas questões sociais, económicas, que infelizmente as mulheres ainda têm um passo atrás. As mulheres recebem menos, as mulheres têm acesso a empregos com pior remuneração, têm os empregos mais precários são feitos por mulheres, normalmente. As mulheres chegam a casa, cuidam da casa, cuidam dos filhos, têm menos tempo para estudar. Então, o meu objetivo era sempre trazer essas mulheres a dizer, olha, vocês também devem pensar no vosso dinheiro, no vosso património, na vossa independência. Então era muito para direcionar, para chamar a atenção e também por uma questão de representatividade.
Então já tive aí algumas questões menos sexys em relação à questão do meu nome, sem dúvida. E depois é as coisas de fazer conteúdo, não é só aquilo que está à frente da câmara, não é? Existe muito estudo, muita preparação, muito ter o equipamento certo, ter a força de vontade. Quando nós somos mais pequenos, em termos de produtores, existe muita dificuldade de conseguir crescer e isso não é fácil. Até que não desistir, e eu estou aí quase há 2 anos e agora estou a ser reconhecida pelos parceiros maiores e então é difícil no início, ser produtor de conteúdo não é fácil e lidar com a crítica e lidar com as pessoas não entenderem sobre criptomoedas, associarem também ao crime e pensarem que eu estou a fazer coisas estranhas, não é fácil, mas agora está a dar os seus frutos. Pá, e desde já os meus parabéns por todo o conteúdo que produzes, por teres essa questão social também por detrás do conteúdo. Era para te ter feito essa pergunta, mas as questões evoluíram e a discussão também evoluiu e que acabei por não depois fazer esse desvio. Se tivesses um conselho que pudesses passar a quem está a ver isto, qual seria, porquê e qual é que foi a importância que isso teve para ti? Questionem. O meu conselho é questionem. Questionem o mundo em que vivem. Questionem a vida que levam. Parem aí uma hora da vossa vida para questionar tudo o que está na vossa vida. O que é que estão a trabalhar? Porquê é que estão a trabalhar num sítio que não gostam? O que é que estão a fazer o que fazem se não gostam? O que é que vocês querem para a vossa vida? Quanto é que vocês recebem? É suficiente? Não é suficiente? No futuro, onde é que vocês querem atingir? O que é que vocês querem atingir? Então, existem outras formas de viver, existem outras formas de conseguir chegar aonde se quer. Coloquem metas para o vosso futuro e tentem chegar lá. Mais do que um conselho financeiro ou de investimento, até porque eu não o posso fazer, eu peço para que as pessoas questionarem. Não é? Foi essa forma que eu questionei lá em 2012. É isto que eu quero? Não é? Então eu vou fazer de outra forma. Existe o livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito da corrida dos ratos e eu acho que é muito o que as pessoas fazem. Estão ali na sua corrida dos ratos, ali na roda, que não saem dali a vida inteira e as pessoas simplesmente não questionam. Eu estou a fazer isto porque eu quero, porque eu gosto, é isto que eu quero continuar a fazer ou não? Se não é, então vejam como mudar. Claro, ninguém consegue fazer o que eu fiz porque têm filhos e tudo mais, que é bater com a porta e ir à procura de uma coisa. Quando as pessoas já têm uma vida constituída, com casa, com filhos, pode não ser fácil assim fazer uma coisa tão drástica. Mas com pequenas ações hoje, pequenas ações amanhã, pequenas ações daqui a 2 anos, no futuro vão conseguir chegar onde querem, que é trabalhar num sítio que gostam, numa coisa que gostam, com um bom rendimento ou não, mas que sejam felizes. E eu acho que é esse o maior conselho. Em termos de património e em termos de criptomoedas especificamente, estudem, não rejeitem à partida, estudem, vejam se os valores e os fundamentos fazem sentido e se fizerem, vão colocando um pouquinho, comecem sempre com pouco para ver a volatilidade, ver se faz sentido. Se fizer sentido, aí depois já ir aumentando. Kátia, epá, foi incrível. Obrigada. E acabamos com chave de ouro. Tanto no conselho como nos 2 conselhos, na parte da vida, mas também na parte dos investimentos. Pá, isto foi uma aula, porque eu tive aqui, o que tivemos aqui a fazer foi eu a aprender. Espero que também seja muito útil para quem estiver a ouvir ou para quem nos estiver a ver. Agradeço-te imenso por teres disponibilizado a dar este conteúdo e por teres vindo, por teres despendido do teu tempo também. A todos vocês que estiveram a assistir, o meu muito obrigado também.
Sigam o Capitalizando nas redes sociais, subscrevam, deixem o vosso like, é muito importante, malta. É muito importante também para conseguirmos chegar com mais histórias, com mais conhecimento. Hoje foi a Kátia, há mais pessoas em linha e mais coisas que vão sair, mais conteúdos, portanto é muito importante também. Sigam a Kátia também e o Mundo Cripto Feminino nas redes sociais, nas plataformas também de distribuição. Vai ficar tudo na descrição do episódio. E Kátia, mais uma vez, muito obrigado, pá. Foi muito bom para mim e acredito que vá ser também para mais pessoas. Obrigada. Fiquem ligados para mais conteúdo. Kátia, obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Quem quiser, procurem-me lá, que terei toda a satisfação de tirar as dúvidas que surgirem. Vai ficar tudo na descrição, malta, para conseguirem chegar à Kátia, para conseguirem chegar ao Mundo Cripto Feminino. Portanto, muito obrigado e até uma próxima.